Muito bom dia para você, ouvinte da Rádio Difusora AM Taubaté, você telespectador da TV Câmara. É com muito prazer que nós estamos aqui de volta e apresentando esta série de programas, né? Hoje a quinta edição, quinto programa, começamos na segunda-feira a discutir aí os vários segmentos da cidade, as várias áreas da cidade, analisando, conversando com técnicos, com pessoas especialistas sobre esses assuntos, procurando aí discutir o que é que pode ser feito, aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser trabalhado para uma cidade melhor no futuro. É o futuro da cidade discutido pela cidade e pelo cidadão. Muito obrigado a você que nos acompanha, mais uma vez o agradecimento pela Rádio Difusora AM Taubaté e você que nos assiste na TV Câmara. Uma ótima sexta-feira. Eu conto no programa de hoje com o professor Ademir Pereira dos Santos. Ele é arquiteto urbanista com mestrado em História pela Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, e doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. É professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e do curso de mestrado em Desenvolvimento Regional da Unital, Universidade de Taubaté. A quem nós agradecemos pela presença. Muito obrigado, professor. Muito bom dia. Eu que agradeço. Eu conto na nossa mesa de participações com o Luiz Carlos Batista, que é assessor de imprensa da Câmara Municipal de Taubaté, e também da TV Câmara, participante aqui da TV Câmara. Muito obrigado, Luiz Carlos. Mais uma vez, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia. Eu conto também com o jornalista Guilherme Codazzi, que é do jornal Gazeta de Taubaté. Muito obrigado, viu, Guilherme? Muito bom dia a você. Obrigado, Pedro. Bom dia ao pessoal de casa. Agradeço o convite, parabenizo a Câmara e a Difusora pela iniciativa. A primeira pergunta, o primeiro questionamento do Luiz Carlos Batista. Pois não, Luiz. Então, Pedro, antes de começar, eu pedi a você a primazia de fazer a primeira pergunta. Por quê? Por uma questão muito simples, a pergunta mais simples possível, para a gente começar esse debate com o professor Ademir. Professor, o que é planejamento urbano? Olha, muito obrigado pelo convite e, inclusive, começarmos por essa questão que envolve conceito e história, é fundamental. Nós temos que nos reportar aí alguns marcos fundamentais para entendermos do que se trataria planejamento urbano. E um marco recente fundamental é a Constituição de 88. Quando nós definimos o arcabouço fundamental, tanto da gestão pública como também do processo de planejamento. Durante a ditadura militar, o planejamento esteve associado a uma forma de planejar considerada autoritária, ou seja, vinha de cima para baixo do governo federal as decisões sobre as obras, o que fazer e como até mesmo administrar as cidades, período que nós não tivemos interrupções na vida civil. A partir de 88, nós tivemos a criação, por exemplo, do Ministério das Cidades, né, que é um ministério afeito exatamente às demandas do que seria planejamento urbano. E a partir de 2001, nós tivemos com o Estatuto da Cidade e com outros instrumentos como planejamento participativo, orçamento, a ser definido pela população também, na minha opinião, os elementos básicos do que seria planejar uma cidade, ou seja, planejamento urbano não só envolve a decisão sobre orçamento, sobre obras, mas principalmente uma forma de consulta à população e à participação democrática na vida das cidades. O planejamento urbano não pode estar dissociado da audiência direta com o cidadão e com os seus organismos ou suas representações. O senhor acabou de responder uma pergunta que eu farei depois. O planejamento prescinde da população, da participação, não? É importantíssimo. Pois é, essa questão é fundamental para entendermos, inclusive, a crise que vivemos hoje. Hoje vivemos uma crise, na minha opinião, sem precedente, porque nós temos o arcabouço legislativo fundamental, mas nós não temos a prática e nós não temos, principalmente, a gestão democrática das cidades. E é incrível como os poderes, tanto o legislativo, se exime do que seria o seu papel,
que é legislar e fiscalizar, e do executivo de executar. E nós temos os conselhos que acabam não funcionando. E essa seria exatamente a forma de fazer planejamento. Planejamento urbano, professor, ele envolve de uma forma completa o município, né? Não apenas o aspecto central, o aspecto de organização de ruas comerciais ou não. O senhor compreende, então, esse planejamento em toda a área do município, seria ela até a própria área rural também a ser analisada. Perfeitamente. Hoje, muitos municípios já não consideram mais a existência de área rural. Isso não existe mais, ou seja, qualquer lugar do campo hoje recebe sinais de celulares, sinais da televisão, tem vias, ou seja, gera lixo, demanda saúde, acessibilidade, mobilidade. Então, os serviços são necessariamente urbanos e há, obviamente, necessidade de serviços rurais específicos, né? Então, uma primeira noção de urbanidade que devemos ter é isso, ou seja, a cidade já é um conceito um pouco amplo e necessário de ser revisto. E como se fala planejamento urbano, muito bem lembrado, não é verdade planejamento urbano, é planejamento social, que envolve aspectos que não necessariamente se reduzem à espacialidade. E o que aconteceu é que o planejamento ficou muito restrito na verdade, ao planejamento viário. Não é à toa que as administrações acabam tendo como grande órgão planejador a Secretaria de Transporte, que acaba dizendo de uma maneira autoritária, sem consulta a conselhos, sem consulta à população, sem consulta a qualquer outro tipo de instituição ou representação civil, do que fazer com a cidade. E acaba dizendo como deve ser organizada a cidade, porque acaba sendo um modal ainda prioritário. Infelizmente, se reduz a isso, ou foi reduzido a isso o planejamento, né? Ao planejamento urbano, e muito restrito às áreas mais demandadas, que são as áreas centrais. E aí que está o nosso maior problema, porque a falta de equidade no tratamento da cidade e dos problemas do cidadão como um todo gera a segregação e gera os problemas sociais. Pois não. Guilhermo? Professor, Taubaté completa na próxima semana 369 anos de história e chega a essa marca com uma população estimada em 300 mil habitantes. Dados do IBGE apontam que o crescimento médio anual é de cerca de 3 mil novos habitantes por ano. Isso cria uma demanda por serviços públicos, por equipamentos públicos, saúde, transporte, educação, enfim, uma série de aspectos da vida cotidiana. E às vezes a gente tem a impressão que Taubaté é uma cidade de porte médio, mas que ainda carrega alguns problemas de cidade pequena, que não foram resolvidos devidamente, ao mesmo tempo em que ela se depara com os desafios impostos pelo crescimento. Eu queria saber como é que o senhor avalia isso, se a cidade, com a estrutura de hoje, ela consegue atender a demanda existente hoje, e se o senhor vê medidas ou esforços, enfim, para pensar a cidade para o futuro, já preparando a cidade para daqui a 30, 40 anos ou mais. Olha, Taubaté, nesse sentido, deveria tomar as dianteiras ao lado de São José, principalmente agora com a criação da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, nesse sentido, de serem cidades estruturadoras da região. Os problemas de Taubaté não podem ser pensados simplesmente por Taubaté. E, nesse sentido, o planejamento urbano regional é a única possibilidade de termos resolvidos os problemas de Taubaté de forma integrada a São José e os demais municípios. Alguns problemas, por exemplo, de mobilidade urbana e mesmo de respeito ao sítio, e nós devíamos ter noção de onde nós estamos, que é uma região muito bela, mas também muito sensível em termos ambientais. E fazermos um planejamento regional onde nós pudéssemos ter uma estruturação de serviços, conectividades, o que preservar. A bacia do Una, por exemplo, que é tão importante a Taubaté, como também ao município lindeiro os lindeiros de Tremembé e principalmente Pindamonhangaba,
ela vai ser totalmente destruída. E é um dos principais contribuintes do Rio Paraíba. Por quê? Porque não temos uma discussão ampla. A cidade está sendo feita aos retalhos e isso vai gerar problemas não só viários, como também de serviços, demandas como escolas, como comércio, como saúde, porque isso vem tudo a reboque dos investimentos imobiliários. E é esse o problema. Quem planeja a cidade é o mercado imobiliário, sem a anteposição e a previsão do poder público em estruturar esse crescimento. Seria um improviso ao invés do planejamento. Exatamente. É feito pela adição e não por uma antecipação do poder público. Ele não diz o que vai ter ali. Ele espera que o mercado imobiliário acabe se pronunciando. E o mercado imobiliário não é que ele seja criminoso ou que ele seja do mal. À medida que não tem uma diretriz, ele age. Simplesmente isso. Então, na verdade, é uma omissão do poder público em fazer a sua função, que ela seria planejar de uma maneira técnica, ou seja, prover os conhecimentos e os instrumentos e, principalmente, proporcionar e propiciar a participação popular devidamente organizada. Professor, diante da pergunta do Guilherme e da sua resposta, tem a ver também, então, o que o senhor propõe com a conurbação das cidades, porque o Vale é uma cidade só, você pode dizer isso, Perfeitamente. Né? Perfeitamente. E Taubaté ainda teria uma particularidade maravilhosa. Das cidades do Vale, Taubaté ainda é uma das que mantém o seu desenho da área central original. Muitas das obras representativas desses 369 anos já foram para o chão. Mas o desenho dela, ou seja, a largura das ruas, aquela dimensão mínima das calçadas, que é um problema do ponto de vista do uso, que é o uso viário, realmente é um problema. Agora, do ponto de vista histórico, da história do urbanismo, é uma maravilha. Isso deveria ser... Mesmo derrubando tantos casarões? Mesmo derrubando tantos casarões, porque o padrão urbano, que é a largura das vias, a dimensão das calçadas, estão preservadas. Isso não vai ser mudado. Quando nós vamos à Europa, nós exatamente nos maravilhamos com as cidades medievais que têm essas dimensões, ou menos ainda. Então, e lá para lá vão milhões de dólares, de euros, exatamente em divisa, porque se sabe usar a história. Taubaté ainda preserva muito da sua história, apesar da fragilidade e do descaso que tivemos. E isso deveria ser, na minha opinião... Então, isso por um lado é bonito, professor, por outro lado é um tremendo de um problema. Perfeito. Né? Porque trava, por exemplo, o trânsito nas ruas centrais. Não? Por isso que uma solução estrutural seria fundamental, de entender o que a ser preservado, criar alternativas de mobilidade nessa área central, específicas para esse tipo de calha. Então, se pensa a mobilidade urbana de Taubaté, a secretária, está em discussão dentro de um projeto, não sei se isso vai acontecer, mas, por exemplo, o alagamento de calçadas, ou seja, o estreitamento ainda mais das ruas, que já são estreitas, mas se pensa em fazer Taubaté um alagamento de ruas, e deixando praticamente a chamada fila indiana, né? Carro atrás de carro ali e tal, esse acesso. O senhor é contra isso? Sou contra esse tipo de atitude que ignora a história, que ignora, inclusive, soluções que compatibilizem história com modernidade e necessidades atuais. Há outros meios de transporte, até mesmo como o bonde, por exemplo. É uma maravilha você ir a cidades como Viena, como Berlim, e ver que o bonde convive com o carro e com os transeuntes e com as ciclovias. E às vezes em lugares estreitos e às vezes usando o mesmo leito. Então, há soluções técnicas possíveis e lá não se quebra o passado, pelo contrário, se parte do passado para ver qual a vocação de cada situação, de cada lugar, de cada via. Por exemplo, a pedestrinação, ou seja, deixar as ruas para os pedestres, é uma das formas mais adequadas, só que você também não pode eliminar o carro, que é a forma de você ter acesso, muitas vezes, a serviço, a funcionalidade, mas em certos lugares você tem que definir quem vai ser o principal elemento. Então é uma questão... Prioridade. Prioridade. E principalmente partir da noção de centro histórico, que nós não temos.
Um minuto, professor, e estaremos de volta a partir deste ponto para continuar aqui com Taubaté em discussão, voltando daqui a pouco pela Rádio Difusora AIB Taubaté e também pela TV Câmara. Até já.